E o Bitcoin está fazendo um leve movimento de queda hoje, enquanto as bolsas americanas estão subindo como se não tivesse amanhã. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação gráfica do Bitcoin, também vou falar dos eventos macroeconômicos e por que que as bolsas americanas estão subindo. Em um dia em que o Bitcoin não está performando muito bem, também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje aqui, né? O Bitcoin está fazendo um movimento estranho aí nesse dia. E aí, Tainan, tem algum sinal claro de para onde ele vai? Bem, pessoal, como eu disse ontem, tá? O Bitcoin, ontem, naquele movimento de alta, ele acabou rompendo para cima a região de resistência ali dos 35 mil dólares, rompendo um triângulo ascendente com alvo ali na região de aproximadamente 37.500, tá? Mas o Bitcoin subiu até os 36 mil dólares e nisso ele já voltou. Tainan, por quê? Sinceramente, pessoal, acho que a explicação para isso está na análise de sentimento, tá? Provavelmente tinha alguma liquidez nesse ponto aqui e as baleias acharam mais viável jogar o mercado para baixo para pegar a liquidez que estava abaixo do que as que estavam acima, tá? Então, provavelmente aconteceu isso, mas quando a gente rompe um padrão, é normal fazer um movimento conhecido como pullback na análise gráfica, né? Que é o mercado voltar lá para depois continuar, tá? De qualquer forma, galera, não dá para invalidar ainda esse possível triângulo ascendente, tá? A gente vê aqui que o Bitcoin ele veio fazendo aqui fundos cada vez mais altos aí nos últimos dias, né? A gente vê que os fundos estavam sempre sendo mais altos, enquanto que os topos estavam sempre sendo na mesma altura, tá? Se os topos são na mesma altura, isso quer dizer o seguinte: os compradores estão conseguindo empurrar, os vendedores não estão conseguindo empurrar mais baixo, eles estão conseguindo só segurar nessa região dos 35, enquanto no caso dos vendedores, enquanto os compradores estão conseguindo empurrar cada vez mais alto, tá? Então quer dizer que eles estão mais fortes. É basicamente isso que a gente vê aqui, tá? O Bitcoin parece estar com mais força compradora do que vendedora nos últimos dias, porém, galera, eu não gosto de operar só com análise gráfica ultimamente, tá? O mercado vem fazendo muitas armadilhas aí praticamente todas as semanas, então tem que tomar um certo cuidado. E é por isso que quem opera com análise gráfica tem que fazer parcial, tá? Quem faz trade, quem acompanha aí minhas operações de trade, já deve ter visto que eu faço parcial, substop, porque se você não fizer isso, a chance de você acabar devolvendo o dinheiro para o mercado é muito grande, tá? Então, a gente tem essa situação aqui, né? Quem tava ali, por exemplo, eu não operei, tá, esse triângulo, acho que o alvo é muito curto, o stop é caro, não valia a pena, mas para quem operou, o ideal era ter feito uma parcial ali nos 36, 35.500, tá, e subido o stop para o preço de entrada para quando acontecesse, para caso acontecesse um movimento desse aqui, tá? Mas enfim, é o que a gente vê no gráfico do Bitcoin. Se a gente for aqui pro de 15 minutos, ele tinha formado hoje aí na parte da manhã um ombro, cabeça, ombro, né? Que é um padrão que normalmente reverte a tendência de alta para uma tendência de baixa, mas aqui é bem pequenininho, tá? No gráfico de 15 minutos. O alvo desse ombro, cabeça, ombro que o Bitcoin tinha feito estava ali na região de aproximadamente 34.300 dólares. Ele já buscou, tá? Então, isso aqui já acabou. O movimento que ainda resta, que a gente ainda está esperando, no gráfico, pelo menos, olhando só gráfico, é esse movimento aqui desse triângulo ascendente, o Bitcoin, e naquela região ali dos 37.300, 37.500 dólares, que é a expectativa, tá? Lembrando, pessoal, a gente tá numa situação, num momento em que a qualquer momento, né, a qualquer dia, a qualquer hora, no caso, principalmente durante os dias de semana, a gente pode ter uma resposta da SEC. E isso pode fazer o Bitcoin cair dependendo dessa resposta, tá? Principalmente se ele for adiado ou se ele for rejeitado, tá? A gente pode ver o mercado despencar de uma hora para outra na hora que essa notícia sair e muitas vezes não vai nem dar tempo de se posicionar, tá? Porque esses movimentos costumam ser muito rápidos. Mas enfim, é só para mostrar para vocês o quão difícil é esse momento, quão incerto é fazer uma operação comprada aqui, tá? O mercado fala que vai nos 37.500, mas você tem que ter muito cuidado. A galera que gosta de não usar stop, que não faz gerenciamento de risco, que gosta de alavancar, tem que tomar muito cuidado nessas horas. A gente não pode deixar de olhar também, galera, o SP500 que está subindo hoje como se não tivesse amanhã, né? Como eu falei no vídeo, coloquei na capa do vídeo de ontem, galera, o título festa, tá? Não significa festa para o Bitcoin, né? Até porque nos últimos dias o Bitcoin
ele anda bem descorrelacionado das bolsas americanas, mas na maior parte do tempo aí desde 2020 o Bitcoin seguiu muito movimentos das bolsas americanas, tá? E hoje as bolsas americanas estão bombando, galera. Estão bombando. Isso porque ontem o Jerome Powell demonstrou ali que ele tá não sei, tá? A postura que ele passou na reunião ontem deu a sensação, no pronunciamento ontem, deu a sensação de que talvez os juros não subam mais. E nisso o mercado está em festa, porque nos últimos dias o mercado estava assustado com os últimos dados macroeconômicos que vinham vindo nas últimas semanas, balanços corporativos que estavam assustando o mercado com medo de o Fed ter que subir os juros, né? Chegou ontem, o Fed foi bem tranquilo, o Jerome Powell foi bem tranquilo, ele falou aquilo lá, falou que eles vão ser cuidadosos ao subir os juros, o mercado já entendeu, né? O mercado entendeu, olha, acabou, eles não vão mais subir os juros, acabamos o ciclo de alta, e aí a gente tá nessa festa aqui, tá? E depois que o mercado cai por uns dias também, é normal, galera. Ele tava precificando pior, veio melhor, tá? E o mercado sobe. Então a gente tá tendo isso aí. Hoje também a gente teve um dado macroeconômico que ajudou aí a jogar fogo, vamos dizer assim, a jogar gasolina nessa fogueira de euforia do mercado americano, que no caso foram os pedidos iniciais do seguro-desemprego que vieram aí acima da expectativa, galera, e acima da outra semana, tá? Os dados de pedidos iniciais do seguro-desemprego da semana anterior vieram em 217 mil lá nos Estados Unidos, enquanto a expectativa era de 210 mil, tá? Na outra semana, sem ser anterior à passada da passada, né, a gente teve esse dado vindo em 212, tá? Então, o que veio nessa última semana não só veio acima da expectativa, como também veio acima do da outra semana, tá? Isso aí anima os mercados nesse momento, porque mostra, em tese, o mercado de trabalho perdendo força, mas é bem tímido isso daqui, para falar a verdade, tá? Isso aqui, não, na minha visão, não muda muito, mas foi mais uma coisa aí para jogar lenha na fogueira da euforia do mercado americano, né? Lembrando, galera, hoje ainda, após o fechamento do mercado, daqui a pouco, tá ali por volta das 5, 6 da tarde, a gente vai ter o balanço da Apple que o mercado tá esperando. Isso pode mudar tudo, tá? Isso aí pode ou jogar mais lenha nessa fogueira da euforia dos Estados Unidos ou apagar essa fogueira de euforia, tá? Então, olho nisso, hoje o dia ainda tende a ser volátil, a gente tem muita coisa e amanhã não vai ser muito diferente, tá? Amanhã a gente tem balanços, mas o mais importante amanhã são os dados macroeconômicos, que a gente vai ter muitos, né? São dados do mercado de trabalho, principalmente o ganho médio por hora trabalhada, relatório de empregos não agrícolas, o famoso payroll, taxa de desemprego, PMI do setor de serviços e PMI e ISM de produtos não manufaturados, tá? Ganho médio por hora trabalhada, para ser bom para o mercado, ele teria que vir abaixo de 0,3, que é o esperado, tá? Isso aí seria bom. Se ele vier em 0,3, que é o esperado, já está bom, porque aí já está mostrando que os economistas estão acertando e que eles sabem que o mercado está precificando corretamente para onde está indo, tá? Relatório de empregos não agrícolas, o famoso payroll, expectativa 188. Se vier um número acima disso, é ruim para o mercado. Se vier um número igual ou abaixo, é bom, tá? Taxa de desemprego, se vier igual ou acima, é bom. Se vier abaixo, pode ser ruim, tá? E os PMIs, obviamente, se vierem abaixo, é bom para o mercado nesse momento, porque dá a ideia para o Fed que o setor de serviços está perdendo força. Se o setor de serviços perde força, vamos dizer assim, o mercado ele não precisa se preocupar com o Fed subir os juros para combater a inflação, que muitas das vezes, no caso atual, tem um componente de serviços, tem um componente de atividade econômica muito aquecida, tá? Então, essa é a situação. Se vier igual ou dentro do esperado ali, né? Se vier dentro do esperado ou abaixo, é ótimo para o mercado, tá? De dados macroeconômicos é isso. Temos que ver aqui também os indicadores de sentimento. A gente tem aqui no TRDR o long short ratio acima de 1, galera. Quer dizer que temos mais pessoas apostando na alta do que na baixa. A gente vê a mesma coisa na taxa de funding, que está positiva, porém tem um detalhe importante aqui. O Open Interest, que é um indicador que mostra aí como que está a situação, se as pessoas estão abrindo novas posições ou não, né? A quantidade de operações em aberto ali, o interesse em aberto, ele está só caindo, tá? Então isso aqui a gente não teve aí, a gente não está tendo mais pessoas compradas apostando na alta do que na baixa, porque simplesmente um monte de pessoas abriram long aí hoje, durante a manhã, tá? Nessa parte da tarde. Não, tá? A gente está tendo isso porque as pessoas que estavam apostando na queda resolveram fechar as suas posições, tá? E se essas pessoas fecham as posições delas, o que acontece? Ficam mais pessoas apostando na alta proporcionalmente.
Mas isso não quer dizer que seja interessante para as baleias jogarem o mercado para baixo, por exemplo, agora, nesse momento, para liquidar essas pessoas que estão apostando na alta a mais, uma vez que não tem novas pessoas abrindo posições, pelo menos é o que está mostrando, tá? E também nesses movimentos rápidos aí de alta e queda do Bitcoin nos últimos dias, muita gente deve estar sendo liquidado, o pessoal que opera muito alavancado, ou está fechando posição porque está sendo estopado, e nisso a gente acaba tendo uma diminuição aqui do interesse em aberto, da quantidade de operações ali em aberto. Não podemos deixar de ver também aqui o 12 horas da High Block. O que a gente vê aqui, galera? Nas últimas 12 horas aí, hoje, tá se formando um pool de liquidez ali na região dos 35.100 dólares. Então, o Bitcoin que caiu aí, né, até os 34.400 aproximadamente nessa manhã, ele pode voltar ali nos 35.100 para os scalpistas, tá? Isso aqui é bom para quem faz scalping ter uma noção de para onde o mercado tá tendendo aí, tá? Então, 35.100 dólares é bem provável que o Bitcoin volta lá, tá? Temos que ver aqui também o de 7 dias para a gente ter uma noção de como está se comportando, de como está a liquidez aí que vem se acumulando nos pontos nos últimos 7 dias. E a gente vê algo aqui curioso, né, galera? Aquela liquidez que estava acima, aquela pool de liquidez ali até a região dos 35.800 já foi consumida, tá? Então, sobrou somente agora a liquidez abaixo, e foi isso que o mercado foi fazer, né? Ele foi buscar ali a liquidez que estava abaixo, mas ainda tem bastante na região dos 39.900, principalmente, desculpem, dos 33.900, tá? Até a região dos 32.900. Então, temos um pouco de liquidez abaixo aqui, e também está começando a se formar alguma ali nos 38, 37.900, tá? Porém, a gente está com mais aqui nos últimos 7 dias, agora concentrado aqui abaixo, principalmente na região dos 33.900. Se o Bitcoin for lá, ele vai pegar uma boa parte dessa liquidez e aí ele poderia voltar a subir, se não tivermos um evento mais relevante aí ligado, por exemplo, a ETF, né? Outra coisa que a gente não pode deixar de olhar, outro tempo gráfico que a gente tem que ver, é o de um mês, para a gente ter uma noção aí. Muitas vezes os últimos 7 dias a gente teve alguma mudança, mas está se acumulando aí há mais de 7 dias alguma liquidez. E aqui a gente vê o seguinte, galera. Nos últimos 7 dias, não nos últimos 7 dias, né? Mas desde que o Bitcoin subiu aí e bateu nessa região dos 35.000 dólares, subiu para esse patamar, a gente tem aqui uma concentração grande de liquidez, cada vez maior, ali na região dos 33.100, enquanto a que tinha aqui na região dos 35.300 já foi consumida, tá? Então a gente está com mais abaixo, isso indica, pelo menos na minha visão, que nos próximos dias ou horas, é bem provável que o Bitcoin bata ali na região dos 33.100 dólares, tá? Não dá para dizer que dia, que hora, mas é o que esses mapas aqui pelo menos me indicam. A gente está com um pouquinho mais de liquidez ali abaixo do que acima, mas não tem nenhum indicativo muito claro de movimentos fortes, tá? Não tem uma liquidez se acumulando aí em um ponto muito longe, né? Não tá acontecendo isso, e por isso eu não estou acreditando que o Bitcoin vá fazer grandes movimentos se não houver aí alguma notícia relacionada a ETF hoje ou amanhã, tá? O Bitcoin fica fazendo esses movimentos aí de 5, de 2%, 1%, acompanhando ali a volatilidade do mercado, dos outros mercados no dia, né? Mas isso acaba não mudando muita coisa, tá? Ele não sai desse range que ele está atualmente. No mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!